Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre modalização e argumentatividade. Argumentação e modalização. Nos textos de opinião, nos textos argumentativos. Já tivemos 2 aulas sobre esse assunto. Então, se você não viu, volte lá no nosso canal, no canal do SEAD, e assista essas aulas que eu sei que vai te ajudar muito quando você for escrever aí seus textos argumentativos, artigos de opinião. Nessa aula, nós vamos fazer algumas atividades para identificar estratégias de modalização e estratégias de argumentação. São atividades no modelo da prova SAEB, porque vai te ajudar também se você for fazer a provinha SAEB, né? Então, vamos lá identificar. Leia o texto. É inaceitável que em uma cidade moderna, tantas pessoas ainda joguem lixo nas ruas. Esse comportamento, além de prejudicar o meio ambiente, demonstra falta de consciência coletiva. As autoridades deveriam investir mais em educação ambiental. Então, aqui nós temos o trecho de um texto. Questão 1. No trecho acima, qual expressão funciona como um marcador de modalização, revelando a opinião do autor? Então, qual palavrinha, qual expressão que traz aí uma opinião clara do autor? Vamos ver as opções. Olha só. Em uma cidade moderna, tantas pessoas ainda jogam lixo. É inaceitável. Ou nas ruas. Qual é a expressão que funciona como uma modalização para apresentar a opinião do autor? Já descobriu qual é? Posso trazer a resposta? Dá mais uma olhadinha aí que eu já venho com a resposta para você. A resposta certa é a letra C, é inaceitável. Quando nós usamos inaceitável, eu já apresento aqui a ideia de que eu não aceito isso, que as pessoas joguem lixo nas ruas. Então, eu já apresento a minha opinião. É uma estratégia de modalização, uma palavrinha que traz a opinião do autor, né? Já de forma explícita. Vamos ver a próxima. Muitas escolas ainda enfrentam dificuldades com acesso à internet. Isso limita o aprendizado e cria desigualdade entre os alunos. É fundamental que os governos garantam conectividade para todos. No trecho acima, a expressão é fundamental tem o efeito de introduzir uma nova informação objetiva, mostrar incerteza sobre o tema, indicar uma ordem direta ao leitor, ou expressar a opinião do autor sobre a importância da ação. Qual é a opção correta? O que você acha? Quando eu digo é fundamental, né, que as escolas tenham internet, é fundamental. Então, quando eu digo isso, eu já estou o quê? Olha só, apresentando a minha opinião sobre a importância dessa ação. Alternativa D. Então, os recursos de modalização, eles servem para trazer a opinião do autor. Vamos para a próxima agora falar sobre um recurso de argumentatividade. Nós vimos que diferentes recursos de argumentatividade podem ser usados no texto. Então, de acordo com uma pesquisa realizada em 2023, 87% dos estudantes brasileiros do ensino fundamental afirmaram ter dificuldades em matemática. Esse número reforça a necessidade de novas abordagens pedagógicas. O texto está falando sobre a dificuldade dos alunos, né, em matemática. E aqui ele trouxe uma estratégia argumentativa nesse trecho. Que estratégia é essa? O uso de comparação entre escolas, a citação de uma autoridade educacional, a apresentação de dados estatísticos ou a expressão de dúvidas sobre os resultados. Bom, ele não fez comparação entre escolas, ele não citou nenhuma autoridade educacional, mas ele citou dados estatísticos de uma pesquisa. Então, a alternativa correta é a letra C. O uso de dados estatísticos é uma estratégia de argumentação que nós podemos usar nos nossos textos. Vamos ver a próxima. A falta de transporte público de qualidade afeta a vida de muitos trabalhadores. Maria, auxiliar de cozinha, leva mais de 2 horas para chegar ao trabalho todos os dias, enfrentando ônibus lotados e atrasos. Aqui, o autor utilizou uma estratégia de argumentação daquelas que nós aprendemos. Que estratégia foi usada nesse trecho? O uso de dados técnicos, contra-argumento,
exemplificação por caso específico ou modalização por meio de advérbios. Qual foi a estratégia que ele usou aqui? Já descobriu? A estratégia da exemplificação por caso específico. Então, ele trouxe o caso da Maria, que é auxiliar de cozinha, um caso específico, para exemplificar, né, o que todos os brasileiros enfrentam todos os dias. Tá vendo? E essa é uma das estratégias mais utilizadas e que surtem bastante efeito dentro dos textos argumentativos. Vamos ver outra estratégia? Enquanto em países como a Finlândia, os alunos têm acesso à internet de alta qualidade em todas as escolas, no Brasil ainda há instituições sem qualquer tipo de conexão digital. A estratégia de argumentação usada nesse trecho foi a modalização por verbos no subjuntivo, o uso de um exemplo concreto, apelo emocional ou a comparação entre contextos diferentes. Qual foi a estratégia que foi usada? Você já descobriu? Então, aqui ele estabelece uma comparação entre a Finlândia e o Brasil, entre as escolas da Finlândia e as escolas do Brasil. Então, a alternativa correta é a alternativa D, comparação entre contextos diferentes. Nessa aula, nós vimos que existem diferentes estratégias argumentativas que nós podemos usar no nosso texto para reforçar a nossa tese, a nossa opinião e convencer o leitor. Aqui nós vimos algumas: uso de dados, comparação, exemplos de casos específicos. Você pode usar qualquer uma dessas no seu texto e pode encontrar essas estratégias nos textos que você estiver lendo. Tá vendo como é bom aprender? Eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!